queridos? Pode sentar, meus amados. Bom dia para todos. Cumprimento todos com a graça, com a paz, com o amor, com a misericórdia. Esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Tem guardado, sustentado a nossa vida. Guardou e nos sustentou mais uma semana, né? Hoje é o primeiro dia. Já na semana, é o primeiro dia, né? Tem gente que pensa assim, bom final de semana, e pensa que domingo faz parte, mas domingo é o primeiro dia da semana, não é verdade? A palavra domingo já é chamado de primeiro, não é verdade? Então é o primeiro dia da semana, nós queremos agradecer a Deus pela semana que Ele nos deu, até o dia de ontem, e por tudo aquilo que o Senhor nos guardou, deu livramentos para nós, né? Amém? Livramento esse que a gente não enxerga, né? Mas o espiritual sempre vai entender isso. A gente sai da nossa casa diante de tantas coisas que têm acontecido, não é verdade? Coisa que a gente vê até quando vai ligar a televisão, coisas que acontecem de uma forma estúpida, e o Senhor guardou cada um de nós. Isso porque nós temos a marca de Cristo, amém, irmãos? Amém, querido? Amém. Então Ele nos livrou das balas perdidas, do acidente, do roubo, do assalto. Vocês que trabalham diretamente na rua, Deus guardou, Deus sustentou. Enfim, aquelas que ficam em casa, Deus guardou e Deus cuidou. Porque nós temos esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós. Amém, irmão? Nós somos filhos dele, Ele é o nosso Pai, como Pai. Ele tem guardado e sustentado cada um de nós. Então, bom dia mais uma vez, você que já está do outro lado, que a presença do Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês. Amém. Nós estamos falando todos os domingos aqui na parte da manhã, escola bíblica dominical, sobre o livro de Apocalipse. E nós já estamos lá no capítulo 13. Pedir os irmãos que abram novamente, que domingo já passou rápido a semana. Domingo nós falamos no capítulo 13, nós vamos dar uma continuidade porque esta aula é um pouco mais extensa, porque ela fala de dois assuntos que estão ligados no mesmo capítulo. Ela fala sobre o anticristo, o falso profeta, mas fala também do número 666, a marca e o número da besta. Então ela está incluído no mesmo capítulo, e por esse motivo nós estamos falando desses dois assuntos, né? E aí, vamos abrir aqui o livro de Apocalipse, no capítulo 13, você que está do outro lado. Nós estamos ministrando aula sobre o livro de Apocalipse, entendendo que é uma necessidade muito grande nós começarmos a discernir os fatos que estão acontecendo, lembrando que muita coisa aqui nesse livro já aconteceu, tá, irmãos? Tanto que aquilo que nós vamos falar nessa manhã, muitas coisas já aconteceram, outras estão por vir, mas muita coisa do Apocalipse já aconteceu, amém? Então, capítulo 13, a partir do versículo 16, diz assim. Hoje vamos ler a partir do capítulo 16, versículo 16, que nós já vemos lá no versículo 11 até o 18. Diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aí diz aqui, até o versículo 18, né, que diz: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela noite que nos deste de sono, por ter cuidado de nós enquanto nós estávamos dormindo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque acordamos, respiramos esse fôlego de vida que só
deu para cada um de nós, que em um determinado tempo da nossa vida o Senhor vai pedir de volta. E nós queremos apresentar de uma maneira melhor possível para Ti, do uso desse fôlego de vida aqui nessa terra, para a qual nós somos chamados e escolhidos, principalmente para propagar e pregar a Tua palavra aqui nessa terra. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque estamos no melhor lugar que nós deveríamos estar, que é a Tua casa, que aqui é o Teu lugar, é onde há a manifestação da Tua glória e do Teu poder, onde os santos estão reunidos na Assembleia dos Santos para aprender a Tua palavra. Oh, meu Deus, revela a Tua palavra agora para nós, porque estamos aqui, Senhor, para nos alimentar desse pão que desceu do céu, que é Jesus, alimentar da Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos vai alertar nos dias quando acontecerá aquele dia final, através das trombetas, dos fatos, dos acontecimentos. Fala conosco através da leitura da Tua palavra e nos capacita para orientar a Tua igreja. Eu oro assim, no nome de Jesus, e a igreja diga glórias a Deus. Então, queridos, nós vamos dar continuidade da aula. Nós já falamos algumas partes, não vou fazer uma retrospectiva, mas depois nós lemos Daniel, não foi isso? No final da aula de domingo passado, Daniel capítulo 12, versículo 4, quando diz que a ciência iria se multiplicar, não é verdade? Aí eu lhe pergunto, a ciência já se multiplicou? Já. Então isso aqui são livros, Daniel, como eu falei, é um livro escatológico e essa ciência já se multiplicou, porém ela se multiplicará muito mais. Ela vai se multiplicar muito mais, amém, queridos? Então ela já se multiplicou, mas ela vai se multiplicar muito mais. Então eu falei que há pouco mais de 100 anos o meio de transporte, que é aquilo tudo, vocês já entenderam, né? E nós temos visto que a ciência ela tem se multiplicado de uma forma quase inacreditável. Não é verdade? Então isso é livro de Apocalipse, porém são coisas que já aconteceram. Falta pouquíssima coisa, irmãos. Na verdade, falta pouquíssima coisa para concretizar o livro de Apocalipse. Falta pouca coisa, porque a maioria das coisas que estão relatadas aqui já aconteceram. Então nós estamos se aproximando do final. Amém, igreja? Amém. E por esse motivo que nós estamos se aproximando do final, a gente entende que é uma necessidade de a igreja, os líderes da igreja se prepararem para ensinar o povo, na verdade, para como uma maneira de alerta, lógico, que vocês têm a Bíblia, mas é necessário uma liderança para ensinar. Né? Lembra lá aquele homem estava lá, eu estou lendo o livro de Isaías, mas você está entendendo? Não estou entendendo, porque não tem quem explique. Então uma coisa é você ler, tu pode ler a Bíblia em casa e tem que ler, que é o alimento nosso, amém, irmãos? Mas tem que ter pessoas que possam orientar e ensiná-los. E essas pessoas são aqueles que Deus capacitou para isso. Ok, irmãos? Então, a Bíblia fala sobre o crescimento da ciência, né? E enfim. Agora eu quero entrar hoje, que eu disse que eu ia entrar, até o Tiago alertou, me antecipou, falou até no domingo passado, eu me lembro. Está passando como um raio, parece que é um dia só, né? Não parece que é um dia só? Domingo. Mas não, porque ele é segunda, porque aqui é só que o negócio está igual um raio, não é verdade? Lembra que você estava engateando? Agora tu já está com essa idade? E vai ficar com mais idade ainda, né? Porque o tempo não para não, não é verdade? Então eu quero falar sobre a era da informática, que também está incluído dentro do crescimento da ciência, né? E é onde, logicamente, que o inimigo também vai trabalhar. Ele vai usar esse instrumento também para a manifestação do inimigo, do anticristo, do homem da perdição. Ok? Então, até antes de 1946, as informações, a gente fazendo um estudo aqui, para você
ministrar, você prepara alguma coisa, estuda, enfim, cumpriu lentamente e era armazenada de forma rudimentar através de livros. Lembra de fichários? Lembra? A gente já, pastor, então tinha um fichário lá com todas as anotações, pregações, ministrações. Pregava com fichário. Oi? Pregava com fichário, né? Livros, por exemplo, quando eu fiz o seminário, era livro, eu tinha que comprar livros. Hoje vocês têm que agradecer a Deus, né? Pelo desenvolvimento da ciência, da multiplicação da ciência. Porque o professor falava assim, você tem que procurar, tal. A gente tinha que procurar a biblioteca, sair correndo por aí para fazer a descoberta dos assuntos. Hoje a gente está pregando aqui, o camarada abre o Google e fica querendo ainda ir contra a pregação, porque está ali, né, tudo ali informado para ele. Só que acontece que essas pessoas não estão adquirindo conhecimento, porque elas não aprendem. Apenas ela está lendo aquilo que já está ali, e não tem uma desenvoltura. E quando for solicitado para fazer qualquer tipo de coisa, para que ele venha melhorar na sua vida lá na frente, eles não vão entender. Porque em alguns lugares que vocês vão fazer concurso, não pode usar o celular. Então a gente precisa de aprender, de fato. Não é verdade, irmão? Porque quando você armazena aqui nessa tua mente, que o que Deus lhe deu de capacidade também, aí é muito melhor. Não é verdade? Mas você naquela época era armazenado de forma rudimentar, através de livros, etc. Tal. A Bíblia, seu registro, foram processados em pergaminhos, lembra? Vocês já estudaram sobre isso? Quem sabe disso? Que a Bíblia foi, na verdade a Bíblia foi processada em pergaminhos, né? E rolos, etc. Hoje nós estamos aqui, Bíblia espalhada como um livro para todo o mundo. Amém? O resultado que às vezes duravam semanas, tinha coisa que durava semana, hoje pode durar o quê? Segundos. Não é verdade? Segundos. Né? E é importante, eu estava falando com o Antônio ali, eu tenho falado isso em vários lugares, com alguns colegas que a gente bate papo, e nós vamos ter uma certa dificuldade no crescimento de outros grandes profissionais em qualquer área, seja em qualquer área, justamente por causa disso, porque na época os grandes profissionais, eles eram formados não só pelo conhecimento de fatos, mas eles realmente aprendiam aquilo que estavam fazendo, não é verdade? Então nós tínhamos grandes profissionais, grandes engenheiros, arquitetos, médicos, etc. Então hoje a facilidade é importante e é legal, porém pode formar péssimos profissionais. E aí quando aquelas pessoas de 90 anos, de 80, de 100 vai morrendo, porque ela tem que morrer um dia, tem que ser, morrer não, descer a sepultura, porque o crente não morre, tem vida eterna, só cumpre o que está na Bíblia, o corpo desce, o espírito, o sopro de vida vai para Deus, e a alma depois vai, né? Então só tem um processo, mas a gente não morre. Amém? Só um processo biblicamente falando. E aí para novos profissionais mas vão vir nessa era que é importante, porque a Bíblia fala, pode falar, filho. Não, referindo ao que você eu lembrei aqui que você está falando, a gente até viu, todo mundo acho que viu, né? Antigamente, para formar uma esteticista, a pessoa fazia uma faculdade, sei lá de quantos anos. Hoje, sabe o que eles fazem? Fazem um cursinho online, pegam o fenol, queima a cara da pessoa toda e ainda mata a pessoa. Tudo online. Mas é justamente o que tem acontecido. Não, a pessoa não é um profissional, ela não se formou um profissional. Os cursos livres são importantes? Os cursos livres são importantes. Para acrescentar um currículo, mas não é um curso de prática. Vai praticar na cara de quem lá. Então, quando vai praticar, já pratica, né? E aí, eu também, infelizmente, existem pessoas que se aproveitam disso também, provavelmente pelos custos, e se apresenta lá para ser o cobaia, o barato que sai caro. O cobaia, porque o barato sai caro, né? Morreu com a cara feia. Essa é a verdade. Mas vamos lá.
Então, por esse motivo, a gente precisa de entender que a ciência vai se multiplicar, mas a gente precisa também de procurar o desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida, né? Então, com a invenção do computador, para quem não sabe, em 1946, a invenção do computador, houve, então, descortinou-se uma nova etapa da era da informação, a partir da invenção do computador. Hoje, se você é funcionário de algumas grandes empresas, já se comunicam entre si através, e isso aí já, nem posso falar isso aqui, porque isso já passou já através de e-mail, pode estar em qualquer lugar. Por exemplo, nós estamos aqui, a gente quando vai entrar lá, existem pessoas da África que assistem. Nós temos algumas pessoas tem na Itália, 3 pessoas na Itália que muitas vezes assistem aqui o culto. Aí, André, reuniões de videoconferência, né? Tudo hoje em dia é normal. Entendeu? Videoconferência é normal, etc e tal. Então, só para você ver como é que eu estou falando da multiplicação da ciência. Nós temos pessoas também na Angola, né, que fala, que tem nos assistido na África, alguns. Né? Em Portugal tem 3 pessoas que batem lá, 3 pessoas sempre estão nos assistindo. Aparece lá a quantidade total no final, quando eu vejo no final do mês. Então, nós vemos aí que a facilidade hoje, e graças a Deus por isso. Porém, por exemplo, logicamente a gente não pode deixar de falar um pouco lá do passado, porque passado para a juventude de hoje não interessa muito, porque eles não viveram o passado e deveriam pegar o passado daqueles que falam e se apropriar disso para que servisse um bocadinho de experiência para a vida de cada um de vocês, né? Porque as coisas eram com mais suor, mas também se te preparava mais, não é verdade? Te preparava muito mais. Então tudo é importante, tudo é legal, mas a gente precisa de entender que, por exemplo, as filas do banco vai chegar a um determinado tempo, e graças a Deus por isso, né, que ela vai ficar em extinção. Ou não vai? Antigamente, por exemplo, as faculdades, antigamente, na nossa geração, eram 2, eu não sei nem se essas 2 já faliram, e também para você frequentá-la, só tinha que ter isso aqui, ó, dinheirinho. Era difícil entrar na faculdade. Logicamente, o desenvolvimento é importante, tem faculdade para tudo que é lugar, né? O governo teve aquele, esqueci o nome, que a pessoa estuda, o FIES, depois fica devendo que não consegue pagar, né? Eu conheço alguns que se formaram aí e não pagaram uma prestação até hoje, né, coitado? E aí fica com a dívida, o nome está no Serasa. Quem não paga, vai para o SPC, vai para o Serasa, aí se forma. E aí o que acontece? Antigamente uma pessoa fazia um pré-vestibular, não é verdade? Lá na minha geração, quando o cara passava no pré-vestibular, o cara, ele dava salto, era alegria, era tudo, porque fazia um pré-vestibular. Hoje no FIES, o que acontece? A pessoa vai lá e faz, não é um pré-vestibular. Primeiro que todo mundo que fizer um teste vai passar. Por que vai passar? Porque aquela pessoa vai gerar dinheiro para o governo. Aí a pessoa fala, eu passei, não é que passou, desculpa, tá, gente? É porque a maioria vai ter que passar para gerar verba para o governo. Mas antigamente o pré-vestibular era o cara que ficava todo feliz porque eu estou entrando na faculdade. Eu não estou desvalorizando não, irmão. Eu estou falando da multiplicação da ciência, do desenvolvimento. Mas a facilidade não prepara os profissionais. Aí o cara, ele não sabe nem o que quer. Aí ele vai para a faculdade, só que como a facilidade é muito grande, ele sabe que ele não vai pagar, que ele não vai conseguir pagar. O cara, a mensalidade todo mês, às vezes o cara atrasa, como é que vai esperar 4, 5 anos para pagar depois aquilo tudo? Ah, mas aí eles falam assim, não, mas até lá você arruma um emprego e tu vai conseguir pagar. O cara se forma e desempregado. E algumas faculdades vem para cá, porque você estuda aqui, e aqui você estuda, e quando acabar nós já direcionamos você para um emprego. Mentira!
Você acaba, se forma e não tem emprego nenhum. A verdade é essa, porque é chamativo. Isso é chamativo. Né? Enfim, desenvolvimento é muito bom, a Bíblia fala sobre isso. Mas também o inimigo vai trabalhar em cima disso tudo aí. Ok? Então a fila dos bancos provavelmente vai acabar, graças a Deus por isso. Né? Aí nós estamos falando das faculdades, estamos falando de bancos agora. Porque você vê que daqui a pouco alguns bancos tem. O Bradesco já fechou não sei quantas. Itaú também, e alguns bancos vão fechar por causa desses bancos digitais. Né? Que é desenvolvimento da tecnologia. Não é verdade? Porém, quando você quer tratar um assunto com o banco digital, tu vai tratar onde? Então, às vezes, a coisa do passado ainda ajuda pra caramba, né? Não é verdade? Ainda ajuda muito, né? As fotografias, a gente tem lá umas caixas assim, ó, de fotografia, né? Essa? Muito. Caixa não, tem nas bolsas. Eu falei caixa, filha, mas você nem poderia fazer isso, mas tá bom, caixa não, bolsa. É bolsa, tá, bolsa. Mas eu vou pegar hoje lá, vou jogar na caixa, pronto. Eu não tenho caixa, Eu vou tirar da bolsa e vou botar na caixa. Não, ok? deixa na bolsa. A bolsa tá quieta lá. Então, mas é grande. É muita fotografia. Por que vai falar? Hoje é porque eu estou falando aí na aula que eu estou dando. Você fala da bolsa jeans, aquela grande. Tá bom, meu filho. Então é caixa, é bolsa. Para ficar melhor aqui. É que ela é muito verdadeira, né? Ela é muito verdadeira. Ela acha que se não for muito verdadeiro, vai para o céu, né? Está guardado lá em algum lugar, pronto. Está armazenado em algum lugar. Pronto, final. Mas a gente tem lembrança. Aí o camarada hoje, tudo eles botam onde? Armazena onde? Computador. O computador, quando dava problema, que a placa-mãe dava problema, não sei nem se é isso, Antônio? Eu não entendo de computador, não. Tem negócio de placa-mãe, não tem? A mãe tem tudo que é lugar, o pai não tá, não tem placa-pai, placa-mãe. Você vê sempre a mãe, graças a Deus por isso. Né? Mas o pai é só provedor, né? O que vai fazer? É assim mesmo, e é certo mesmo, e é certo. Aí a placa-mãe dá problema, só que o cara, a maior preocupação dele, olha minhas fotos. Como é que vai ficar minhas fotos? Perdi minhas fotos todas. Que na época não acontecia. Então, tem os prós e tem os contras. Né? Hoje a gente tem, não está na caixa, mas está na bolsa, as fotos lá guardadas. Não é verdade? Mas alguns aqui, tudo armazenado aí. Quando quiser procurar, tem que ficar lá em internet, procurar no sei onde, procurar nas fotos, procurar no sei o quê. Se for roubar o celular, é um problema do caramba, aquelas coisas todas. Então a gente tem que ver que uma coisa contribui com a outra, você não pode esquecer a outra. O grande problema da geração é que esquece a outra, mas você não pode esquecer a outra. Você tem que entender disso aqui, primeiro que é bíblico, e segundo que também é um prenúncio do iníquo. Entendeu? Inclusive, a formação de grandes profissionais também, justamente, já é uma artimanha do inimigo. Para que o país fique despreparado, para que a nação fique despreparada. Amém? Tudo você tem que entender por esse lado, da maneira de Apocalipse. Para que você possa, de fato, entender o que está acontecendo. Né? Eu já falei aqui, me parece que na semana passada, né? As compras no supermercado tornaram-se ágeis graças ao sistema de código de barra. Isso aí já é notório. Isso aí eu não sei nenhum ano, eu não anotei, mas já faz alguns anos que, né? Porque coitadinho de quem trabalhava, atualmente se aposentou em Guanabara, né? Guanabara. Imagina como é que era difícil na época, né? Porque ela deve ter pego naquela época que não tinha os códigos de barra. Pelo tempo que ela já se aposentou, trabalhou, né? Então você vê a atividade hoje, né? Você está lá, o André com 3 carrinhos no Guanabara de compra lá. Amém? Amém? O Lucas quando casar, 4 carrinhos. Depois vai diminuindo, tá, irmão? No início é assim mesmo, depois é carrinho. Agora, aí depois de mais tempo casado, vou pedir um lanche, tá? Porque não tem comida. Aí vai começando o negócio, o problema.
Mas é assim mesmo. A primeira compra do casamento é a alegria do caramba, todo mundo fica feliz, né? E aquilo ali é para impressionar a noiva. Para impressionar ela. Ela fica impressionada depois, quando casa, cadê as compras? Hoje não tem compra não. O que nós vamos viver? Vamos viver de amor. Não era assim que a gente vivia quando namorava? É de amor. É verdade. Então, tudo se multiplicou. Atualmente a informatização já alcança todo mundo. O mundo todo está informatizado. Todos os continentes, todos estão se tornando instantânea comunicação, bem como também a viabilizando processamento de quaisquer informações das mais diversas áreas. Tudo já se sabe. Inclusive, dizem, né, eu não sei se é verdade, e nós vamos falar de um computador que eu anotei, depois eu vou chegar lá, que já existe, o nome dele é chamada besta, aonde está armazenado todo o nosso CPF, de todo ser humano da Terra. E o nome desse computador é besta, está se aproximando disso aqui. Agora na nova identidade, que vai ser todo mundo que já tem, é só a do CPF. Acabou o número da identidade. É a nova identidade. Porque o CPF é a tua vida, é o teu nome, né? Ali você está preso, né? E já tem até um pregador aí que está descobrindo o CPF de todo mundo. Tu chega lá, uma fila, e ele fala do teu CPF todo, né? Que é usado pelo diabo, né? Esse tipo de revelação quem dá é Satanás, né? Então vamos lá, agora, pode falar. Não, o senhor falou da tecnologia, o senhor está falando de tecnologia, né? Só que a gente colocou a gente não se apega a muita coisa do passado, como o jornal hoje. O pessoal não compra mais jornal. Acabou. O Instagram, bairro. Vai lá pro bairro para ver o que está acontecendo no teu bairro. Aí a gente pega livro de receita e vendia na banca de jornal, hoje a gente vai na internet. Isso. As informações agora a gente busca tudo na internet, a gente não procura. O dicionário Não desenvolve. E o dicionário hoje está obsoleto, já falei até palavras, agora tudo é bom. Marco Aurélio, que se fala Marco Aurélio aqui é o dicionário, o pai raspa dos burros, e ninguém sabe o que é Marco Aurélio. Não, Marco Aurélio. Aurélio. Marco Aurélio é aquele que faz parte do juiz lá do S, né? Ninguém dele aqui, isso mesmo. Aurélio. Por exemplo, o taxista de tempo atrás, olha aqui, irmãos, ele trabalhava com a página amarela. A página amarela foi a falência. Quem inventou a página amarela ganhou dinheiro, ganhou, ponto final. E tinha um Guia Rex. Mas a página amarela também ficava lá no carrinho. Tu vai para onde? Vou para tal lugar. O cara olhava lá. Hoje, graças a Deus, se vocês que são Uber fossem por Guia Rex, ou página amarela, estava ferrado. Isso. Eu trabalhei lá no Vasco da Gama e eu mandava, na época de mandar para os conselheiros do Vasco, toda a informação, por exemplo, saiu uma revista nova do Vasco, tinha que mandar para todos os conselheiros do Vasco. Aí ele dava uma relação, centro, zona sul, ele dava o nome dos conselheiros, os endereços, eu tinha que ir. Pegava ônibus e ia, ponto final. Eu chegava na casa deles todos. Só para finalizar, é isso, só para parar para analisar uma coisa. Antigamente, as pessoas viajavam para o estado, a gente ficava esperando uma carta chegar com o cartão, aquele negócio tudo. Hoje não, hoje liga, WhatsApp, você faz chamada de vídeo, a pessoa ficava 15 dias esperando uma carta chegar, ficava toda vez que uma liga para ler, Isso, estão escutando o que ele está falando aqui? A agilidade das coisas, olha para cá. A agilidade das coisas, eu estou dentro do estudo, tá, irmão? A agilidade das coisas tira a paixão, tira o amor. Por exemplo, antigamente eu escrevia uma carta para a namorada, botava no correio, a namorada ficava lá para receber aquela carta. Agora o camarada chega, é WhatsApp. Não dá emoção nenhuma para namorar. Não tem emoção. Aí agora se demorar de não tem nada. Oi? Se demorar de mandar, pergunta onde que você está. Pode demorar não, tem que responder. Não, e o pior se ligar. Eu sou desses. Não, e o pior problema
que quando liga, o celular, dependendo onde você está, não tem como tu atender. E aí a pessoa fica te metralhando. Fica te metralhando, falta de senso e de... Aí eu já mostro, já é um início errado. Porque lá na frente o marido pode arrumar um trabalho para ter que viajar, meu irmão, tu vai ter que ficar só. Não tem nada. Ou você confia ou não confia. Todas as áreas da vida é desse jeito. Eu confio ou não confio. Só para finalizar, Não pode falar. Aí imagina fazer chamada de vídeo para o cara que está no Uber. O cara está dirigindo chamada de vídeo. Tira isso aí que eu estou dirigindo. Então tem coisa que tirou o sentimento. Então é muito importante tudo isso, mas o inimigo vai trabalhar nisso. É isso que eu quero falar, irmãos. O camarada, por exemplo, o filho chegou para o pai de 80 e poucos anos de idade. Aí o pai falou: filho, chegou na hora certa, filho, que eu preciso ir no banco. Aí o filho foi, levou ele para o banco, que enfrentou uma filhinha, o senhor, pagou todas as contas dele, bateu um papo, ficou contente, ficou feliz. Quando chegou em casa, o filho falou: pai, eu quero te ensinar a usar tecnologia. Hoje nós temos o Pix, o senhor pode pagar todas as suas contas pelo celular, pelo telefone. Enfim, o pai falou: meu filho, você viu quando eu cheguei lá no banco, que eu já sou cliente lá há mais de 30 anos, quantos amigos vieram bater papo comigo? O teu pai fica em casa sozinho. Ninguém vem conversar comigo, inclusive você, meu filho. E quando eu vou para a rua para fazer minhas coisas, eu bato papo com as pessoas. Eu vejo as pessoas que eu conheço há muitos anos. Eu chego lá no banco, tem pessoas de muitos anos que a gente está batendo papo. E isso para mim é uma alegria. Então, tem coisa que é legal e tem coisa que vai te impedir de ver gente. De comunicação. Por isso que a maioria das pessoas não sabe se comunicar mais. Não tem comunicação. Porque se comunica com o celular. Não tem comunicação. Ou celular, ou só aquele que ele quer ou ela quer. Aí amanhã depois precisa fazer uma entrevista de comunicação, não passa. Porque não tem comunicação. E o psicólogo vai entender isso na entrevista. Porque você vai precisar se comunicar. Você não tem comunicação. Se comunicar e se relacionar. Relacionamento, saber se relacionar. O celular só se relaciona com quem você quer. E na nossa vida, em alguns momentos, vai ter que se relacionar até com quem você não quer. Chama relacionamento. Então a gente precisa de entender isso. O que eu quero te mostrar é que é cumprimento da Bíblia, mas também será usado tudo isso pelo inimigo. Tirando a comunicação, tirando a amizade, pessoas. Eu tenho 2.000 amigos, aonde? No celular, aqui no celular, 2.000 amigos. Não traz um para a igreja. Não consegue trazer um amigo para a igreja e tem 2.000 amigos lá no celular. Amigos que não sabem nem quem é amigo. Não é verdade? Ele está lá como amigo. E tem uns que está lá, amigo em comum. Um dia desse eu vi um lá na sala, lá para ele, me dá esse endereço aí. Vou pegar, tá lá, amigo em comum aqui. Então deve ser por amigo comum, quando é amigo do teu amigo. Ah, bom. Aí eu fiquei assim, né? Ela me explicou, eu entendi, né? Entendi. Então, só para você ver o crescimento que está tendo, né? Agora nós vamos entrar aqui nessa aula de hoje, ainda dentro do texto que nós lemos, a globalização. Quem já ouviu falar nessa palavra? Globalização. O que é e o que se pode esperar dela? Uma pergunta. Primeiro, é um processo de aceleração capitalista. Tu tem ouvido sobre isso? Tem ouvido sobre isso, irmãos? Então, é um processo de aceleração capitalista no ritmo jamais visto.
em que o produtor vai comprar matéria-prima em qualquer lugar do mundo onde ela seja melhor e mais barata. Aí o que acontece? Instala a fábrica nos países, e você tem visto isso, nós temos, todo o país tem fábricas de outro lugar, não é verdade? Porque nós temos, alguns infelizmente estão saindo por causa do que está acontecendo no país, mas nós temos algumas aqui no país, né? Então, aí instala a fábrica nos países onde a mão de obra fique mais em conta, não importa se é lá no Vietnã, se é em Guatemala, né? Vende a mercadoria para o mundo inteiro. Em resumo, o entrelaçamento econômico das paróquias sempre progrediu em marcha lenta. Neste momento está a velocidade da luz, essa é a diferença. Então a globalização é o processo de aceleração capitalista. E você tem visto sobre isso, né? E tentando fazer um país capitalista e os acontecimentos que estão acontecendo aí. Agora, o que se pode esperar positivamente e negativamente? O que se pode esperar positivamente e negativamente da globalização? Positivamente, os países pobres veem aqui a oportunidade de emergir de uma forma econômica, acelerando o seu desenvolvimento com os investimentos dos países ricos. Isso aqui é a maneira positiva. Agora, a consequência disso, queda do desemprego, aumento do padrão de vida, quebra do desemprego e aumento do padrão de vida. Agora, negativamente, os países ricos, onde até então mantinham baixo nível de desemprego, se vê agora com altas taxas de desemprego. Lembra, por exemplo, me parece que foi ano passado, os Estados Unidos, ou há 2 anos atrás, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, irmão, dificilmente você via mendigo nos Estados Unidos. E parecia na televisão, parecia que o Brasil. Pareceu o Brasil. Então, só para você ver a globalização, o lado positivo, o lado... Agora, quais são as consequências? Consequências de tudo isso. Queda do padrão de vida devido à falta de investimentos internos e um caos social. Isso aqui é o preparo, preste atenção, preparo para a besta, para o iníquo, o capitalismo, a globalização. Tudo isso que você ouve aí, esses homens falar, esses presidentes, esses caras, eles já estão incluídos em tudo isso aqui, tá, irmãos? É só você ter um pouco de discernimento. Justamente essa hora é para você, quando ouvir, você entendeu, opa, peraí, isso aí está lá no Apocalipse. Entendeu? Esse cenário vai tornar o quê? Esse cenário aqui que vai ser preparado, já está. Na verdade, isso aqui também é um fato que já acontecendo aqui no livro do Apocalipse, vai se tornar ideal para o aparecimento de quem? Do homem ideal. E aí a gente entra também aqui sobre esse personagem. Qual é o homem ideal? Parênteses, anticristo. Fecha parênteses. Esse é o homem ideal. Então, esse cenário, quebra do padrão de vida, devido à falta de investimento interno e o caos social, nós estamos vendo agora aí, o caos social está se alastrando aí, ou não está? Se alastrando aí diretamente. Capitalismo, comunismo, etc. Né? Recebendo comunista no nosso país, essas coisas todas. Enfim, isso tudo é um preparo para o homem ideal, que vai ser o anticristo. O que ele vai fazer? Presta atenção. Organizará o sistema mundial de comercialização. Meu Deus. Olha só, irmão. É só você ler um bocadinho que depois você, meu Deus, eu recebi essa aula. O que ele vai fazer? Ele vai organizar um sistema mundial de comercialização e equilibrará o setor financeiro mundial, que vai estar destruído, ele vai equilibrar.
Porque todos eles é assim, ele começa a equilibrar para depois dar o quê? Toma lá e vem cá. Só para enganar o povo. E o povo fica enganado mesmo, com facilidade de informação, não quer aprender nada, não quer desenvolver, não quer fazer a mente passear. Então, na globalização, uma observação aí, na globalização, quem ficar à margem está condenado ao atraso e à miséria. Quem se adapta nem sempre se sai bem. Como foi o caso, por exemplo, se vocês lembram, o México, ele cumpriu à risca a receita para integrar sua economia ao mundo avançado. E sabe o que aconteceu, irmão? Quebrou. Então, só para você entender, eu estou falando da globalização. Coisa que já está acontecendo. E se já está acontecendo, está também sendo preparado o aparecimento do chamado homem ideal. O homem que vai trazer para a humanidade tudo aquilo que a humanidade vai necessitar. Que são chamados aqueles 3 anos e meio, da grande tribulação, das dores de parto, etc. e tal, e tal, e tal. Agora, como eu estou dando uma aula junto da outra, porque os versículos estão interligados, no capítulo que nós lemos, no capítulo 13, vou falar um pouco sobre o 666, que é, biblicamente falando, a marca e o número da besta. Pode botar a marca e o número da besta. Toda essa evolução tecnológica e do saber, porque houve um desenvolvimento da tecnologia e também do saber, porque a ciência deve se multiplicar e o saber também servirá como cenário para o aparecimento do anticristo, que valerá desta evolução para quê? Para manipular, presta atenção nisso aí, manipular e controlar todo mundo em suas relações comerciais. Olha aqui, manipular e controlar todo mundo, todo o universo em suas relações comerciais, financeiras e políticas. Financeiras e políticas. Como é que vai dar esse controle, diaconisa? Esse controle se dará principalmente através da informática do computador. Por que houve o aparecimento do computador em 1946? Porque tudo isso já é um prenúncio do cenário montado para o aparecimento do homem ideal. Todo olho verá. Como é que você ia mandar todos esses dados, todas essas informações? Né? Tinha que ter uma velocidade de alguma coisa. Não poderia ser na época da minha época, que era o telégrafo, depois o fax. É verdade que muitos aqui não sabem o que é dessa geração. Então houve o desenvolvimento, mas para o anticristo se manifestar, aquilo não servia. A velocidade não dava para isso. Então, é só para você entender tudo aqui. O atual sistema do código de barra, que nós já temos há muitos anos, tem por base um número, segundo as informações, eu não sou categórico para falar isso, mas muitos entendem que o 666 está inserido dentro do código de barra. Eu não posso ser categórico nisso, tá bom, irmão? Amém? Porém, segundo os grandes estudiosos do livro de Apocalipse, a esse respeito, né, diz que está inserido, né, com base no número em sua composição. Hoje pode ser através do computador emitir para cada indivíduo um único cartão de crédito. Pode? E para garanti-lo contra perda, furto ou falsificação sem número, pode ser fixado fotograficamente na testa ou nas costas das mãos, visível unicamente sob raios ultravioletas. Alguns países já têm isso, tá, irmão? Alguns países. Aqui eu não notei, também não procurei ver para colocar aqui, se no Brasil já está entrando isso.
mas alguns países já está entrando nisso. Então, como nós vimos então acima, será possível o anticristo através de uma marca, ou o código da marca, ou o código 666, dominar e controlar o mundo? Aí a gente volta aqui para o livro de Apocalipse, no capítulo 13, a gente lê o versículo 13 e o 18. Mas só para a gente ler de novo, que às vezes a gente lê no início e não pega muita coisa. Né? O 13 e o 18, do 13 até o 18. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Engano que habita na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem, a besta que receberá a ferida da espada e viver. Foi concedido que desse espírito a imagem, desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta pudesse fazer o quê? Falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então, o versículo 16 já está acontecendo em alguns países, ok? O versículo 16. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que te der o sinal ou o número da besta ou o número do seu nome. Está sendo preparado o caminho, por enquanto esse versículo aqui ainda não se concretizou, mas vai se concretizar também. E aí o 18 aqui, a sabedoria, como vocês já viram aqui, enfim. Então, como nós vimos, está escrito ali, o que ele vai tentar fazer? Controlar e dominar todo mundo, né? Para que ninguém possa comprar e para que ninguém possa vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Agora, só no capítulo 7 de Apocalipse, que eu quero que vocês venham para cá, para ficar um pouco mais alegre, versículo 13 até o 17 diz assim, capítulo 7 de Apocalipse. Um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos brancos, quem são? E de onde vêm? E eu disse, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da onde? Da grande tribulação. E lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do. Por isso estão diante do trono de Deus. Né? Por isso estão diante do trono de Deus, até o 17. E os serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará do seu rosto todas as lágrimas. Já expliquei esse versículo aqui, porque já expliquei esse, para quem não veio, só vou repetir, você pode estar do outro lado. Deus enxugará do seu rosto toda a lágrima. A gente prega na atualidade, Deus vai enxugar, você que está chorando direto aí, mas são as lágrimas daqueles que ficaram na grande tribulação, tá? E que sofreram, que derramaram as suas lágrimas e que foram os mártires para a salvação. Então Deus enxugará do teu rosto todas as lágrimas. É um versículo escatológico, ok, gente? Ok, igreja? Amém. Então, de acordo com esse livro aqui, capítulo 7, os santos não vão se encurvar, não se curvarão a este controle. Amém? Amém. Não vai se curvar a este controle, até porque este controle não vai ser com a igreja na terra. Nós vamos viver esse momento da globalização, do capitalismo, do comunismo, do social, aspas, social, aspas. Essas coisas todas aí que se apresentam,
A gente vai viver, porque é o prenúncio do chamado homem ideal. Nós estamos vivendo. Mas nesse período aqui, os santos não vão se curvar nesse controle, aqueles que ficarão. E outra coisa, há propósito de Deus também para que esses fiquem. Havia propósito de Deus também. Tem pastor que vai ficar com a igreja dele lá, vai, mas é propósito de Deus. Porque aquele pastor que não foi na primeira, ele vai na segunda como mártir, mas vai pregar, vai estar com a igreja dele ali pregando, falando, anunciando. Então era propósito de Deus que o evangelho fosse pregado. É isso aí mesmo. Era propósito de Deus que o evangelho fosse pregado na grande tribulação, que as duas testemunhas vão pregar. Mas eles vão testificar e não se prostrar diante do anticristo. E para não se prostrar diante do anticristo, ele vai ter que apresentar alguém para ele que é melhor do que o anticristo, que é Cristo. E eles, a Bíblia fala que eles não se curvarão a esse controle. E a razão pela qual, demonstrando fidelidade a Cristo, pagando o quê? Com as suas vidas, conforme está escrito aqui. Esses que você estão vestidos de vestido branco, mas a Deus vai enxugar do teu rosto todas as lágrimas. Então, todos aqueles que ficarem, o que vai acontecer, irmãos? Eles serão salvos, mas eles serão salvos pagando pela sua própria, com a sua própria vida. Vai se pagar com a sua própria vida. Uma outra coisa que nós precisamos de entender aqui, antes de nós finalizarmos esta aula aqui, deixa eu me pegar aqui, é esse número aqui, aí eu vou usar o crescimento, deixa eu ver onde eu botei aqui, sobre, está aqui atrás, deixa eu ver, sobre está aqui, o Pix foi muito legal, não foi? Quem gosta do Pix? É excelente, né? Mas também faz parte desse grande desenvolvimento. Também faz parte. Se você for analisar o sistema atual de tudo isso aí, né? Código de barra, etc., nós vamos ver que já estavam em teste, porque agora já estamos, eu não sei quantos anos tem o Pix no Brasil. 2 anos, por aí, 2 anos, 3 anos, né? Estava em teste o dinheiro cibernético. E quando você fala de dinheiro cibernético, chama-se tecnologia, transações pela internet. Você trabalha com aplicativo de banco, já viu que um banco já sabe quanto você tem no outro banco. Tem um nome, eu esqueci qual é o nome para isso, que eles pedem para você fazer a conciliação financeira para você diz que você vai ter mais crédito. Então quando você fala Pix, é um dinheiro cibernético que ia acontecer e que já aconteceu, irmãos. Você entendeu o negócio? Você pode investir, Fazer os investimentos, né? O Brasil está para criar uma moeda digital. Então, quando você fala de dinheiro cibernético, o que é dinheiro cibernético? Uma tecnologia de transações com a internet. Isso já acontece. Hoje você chega, tu faz seus pagamentos, você paga tudo através do Pix. Mas só para a gente finalizar esta aula de hoje, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 13, versículo 9, quem tem ouvidos, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. E esse versículo, capítulo e versículo, está no livro de Apocalipse. Então, quando ele fala quem tem ouvido, ouça, às vezes eu estou no culto aqui, você que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando, eu posso usar o versículo, não tem problema nenhum, eu estou no culto. Mas também não se refere a isso. Você entendeu? É quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja, é através justamente de todos esses assuntos que nós estamos ensinando aqui para a igreja. Entenda
que toda essa tecnologia, toda globalização, todo desenvolvimento é de suma importância, porém também é um prenúncio do preparo do homem chamado o homem ideal. Toda essa tecnologia. Por último veio o Pix, que é justamente esse chamado dinheiro cibernético, né? Então, nós não temos, na verdade, para onde ir. Nós temos é que crer na palavra de Deus. Amém. Tudo que nós estamos falando aqui é bíblico. Nós estamos em Daniel, tá, irmãos? Falando da multiplicação da ciência e do saber. Não é da ciência só não, é do saber. Né? Você vê, você tem a sua... Hoje você está com essa energia aqui. Mas o camarada, para desenvolver isso aqui, ele tem que ter uma sabedoria muito grande. E a Bíblia já falava também sobre o espírito de sabedoria, né? E também o homem iníquo tem também a sabedoria, porque ele vai desenvolver esse saber. E a maioria de tudo isso aqui também tem um pouco da sua mão, porque ele sabe, ele não poderia chegar e se apresentar logo no aparecimento dele, porque ele ia enganar a muitos. Mas através desses acontecimentos, desses fatos, dessas criações, que a gente fala, oh, que legal, que coisa linda, que desenvolvimento, que beleza para nós, que não sei o que a gente fica, né? Daquela maneira, o inimigo, ele só está preparando o ambiente para o homem ideal. E nós precisamos entender sobre esse assunto, irmãos, porque está se aproximando o grande e terrível dia. Aí depois vai vir o esfriamento, como já está acontecendo, possível multiplicar a iniquidade, o amor de muito, vai se esfriar, né? E vir, aquelas coisas todas, e muitas outras coisas ainda vão acontecer, né? Para engano desse homem que vai se manifestar. Porém, o espírito dele já está. O computador, que está aqui na cabeça, me parece que ele está em Genebra. Me parece que está em Genebra. É um computador que é chamado a besta, ou se não está, vai ser concluído, e ali todo o CPF de toda a humanidade, até porque você mexe o CPF toda hora, né? É chave de Pix, não sei o que lá, todo lugar você usa o seu CPF, e o inimigo vai pegando aquilo ali, né? E vai. Então me parece em Genebra, um grande computador, tá? Ele já vai ser construído, ou se não ainda está, vai começar, e o nome vai ser besta, onde vai estar armazenado todo o CPF de toda a humanidade espalhada na face da terra. Se você for ver lá na China, tem lugar lá mesmo, porque aonde você estiver, tu está sendo perseguido. Aonde você vai, em qualquer lugar que tu vai, eles estão olhando lá e ele está te vendo. Sabia disso? Tudo que você faz, eles estão te vendo. E isso vai acontecer também em todo lugar da terra. Mas isso aqui não é para te assustar, até porque, em grandes partes, a igreja não estará nessa terra. Mas nesse momento da globalização, do capitalismo, chamado aspas social, desse blá 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 que se apresentam aí, tentando enganar a humanidade, o povo, nós estaremos aqui. E nós precisamos estarmos com o ouvido aqui atentos para nós não cairmos e não se prostrarmos para essas mensagens que já está preparando o homem ideal, o iníquo, o anticristo para a chegada dele. Ok, igreja? Amém? Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor aqui. Amém. A certeza que nós temos aqui que virá para buscar a sua luz. É essa a nossa certeza, a nossa esperança.
Já posso ouvir os céus cantando, a terra clama pela sua vinda, minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, seus olhos são como luz de fogo, e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, ele vem, ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem buscar a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Olhos são como luz de fogo, e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem buscar a sua
Você que vai abençoar a casa do Senhor, traga a tua semente, traga a tua oferta. Glórias a Deus. Aleluia. Próximo domingo, irmãos, se assim for a vontade de Deus, nós estaremos ministrando aqui a aula sobre o Evangelho na grande tribulação. Amém, querido? O Evangelho na grande tribulação. O Evangelho será pregado na grande tribulação por aquelas duas testemunhas que nós falamos no início da aula do Apocalipse, ok? Não falte EBD, porque certamente nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. À noite também, se assim for a vontade de Deus, vocês estão do outro lado, estaremos retornando às 19 horas com o culto de celebração ao Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus. Você está do outro lado, 19 horas, estaremos aqui com o culto de celebração, adorando, exaltando. Domingo, história bíblica, aprendendo a palavra. À noite, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque Ele virá. Amém, querido? Ele virá, assim como o espírito do anticristo, atenção, está preparando a vereda, um caminho para o surgimento do iníquo. A igreja está preparando o caminho para a segunda volta de Jesus Cristo, para aquele grande dia, o arrebatamento da igreja. Glórias a Deus. Nós estamos aguardando ansiosamente por esse grande dia. Ainda que alguns estão dormindo, ainda que alguns não estão percebendo nada disso, mas eu aguardo ansiosamente a volta de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela exposição da tua palavra. Obrigado, Senhor, e capacita-nos a orientar a tua igreja através do ensino da tua palavra. Oh, meu Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos. Abençoa todo ofertante, todo dizimista. Agora, Pai, leva-nos guardado por ti, livrando do homem maligno, do sanguinário, do acidente, do roubo, do assalto e das balas perdidas. Com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja que vai ser arrebatada, diga glória a Deus. Oh, meu irmão, a igreja que vai ser arrebatada, diga glória a Deus. Diga aleluia. E aplauda o Senhor Jesus. Graça, paz, bom almoço para todos. Deus abençoe.